Fala pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai dar sequência à série que nós começamos ontem, né? Que eu dei o nome de Currículos. Eu garanto que vai ser um conteúdo muito instrutivo, poderoso mesmo, eu diria, pra gente entender, né? Muitas vezes as pessoas se perguntam por que que eu não consigo avançar, né? Por que que eu não consigo evoluir se eu me sinto tão preparado? Né? Muitas vezes a gente até faz algumas comparações, né? Pá, porque as coisas acontecem pro fulano, se eu me sinto, às vezes, muito melhor e muito mais competente que o ciclano, né? Às vezes a gente tá, às vezes, num ambiente de resultados e uma pessoa tem mais resultado que outra naquilo ali, mas no geral o currículo daquela outra pessoa é mais bem avaliado. O que falam sobre aquela outra pessoa é melhor do que o que falam do que falaram daquela que tem mais resultado, né? E sabe por quê? Porque na verdade, muitas vezes, para você subir para o próximo nível, para você assumir uma grande oportunidade, para você ser lembrado por um grande projeto ou convidado para ser sócio de uma super oportunidade lucrativa, a primeira coisa que eles vão fazer é olhar o seu currículo. E nesse caso, eu não estou falando do currículo vitae, né, das suas formações, MBA, formação acadêmica, pós, se eu falo 5, 7, 9, 10 línguas, não. É sobre o que falam de você. Apareceu uma oportunidade, alguém fala, fulano. O fulano é bom nisso, fulano é especialista no que faz, o fulano chega no horário, ou o fulano é sagaz, ele fala bem, é um cara que tá sempre, né, enfim, eu tô dando aqui algumas características variáveis, mas às vezes o currículo é exatamente o que as pessoas lembram sobre você. Porque é exatamente a experiência que você fez elas viverem enquanto estava em volta delas. E muitas vezes não é só trabalhando lado a lado, não. Lado a lado, não. Porque essas características são características que a gente não disfarça. Então, geralmente, ela é nossa. Então, ou você é, ou você não é. Né? Não que não dê para treinar e não dê para ficar atento, e é por isso que eu tô aqui hoje, mas geralmente não é algo que você faz para alguém apenas no ambiente de trabalho, é como você se comporta na vida, né? Uma das primeiras coisas que as pessoas vão olhar é isso, quem é o fulano antes de indicá-lo para uma grande oportunidade ou para convidá-lo para uma grande oportunidade. A gente avança e cresce no mundo dos negócios sabendo e entendendo a importância do boca a boca, né? Como o meu nome está sendo pronunciado na boca das pessoas. Bom, já aproveita e manda aqui esse vídeo para aquele amigo, ou amiga, ou esposo, ou marido, que você sabe que precisa dessa forcinha, que, né, que tá querendo desbloquear aí o próximo nível, o próximo faturamento, o próximo negócio, o próximo cliente, que eu tenho certeza que vai vir insights muito legais aqui. Eu falo que até filhos adolescentes deveriam assistir, né? Filhos adolescentes, os colaboradores e até mesmo, assim, grande parcela da nova geração. Era importante ler isso aqui e entender o que de fato, né, é importante num currículo. Bom, para poder dar seguimento aqui no conteúdo que a gente está falando, eu vou usar a história que eu comecei ontem, né? O motivo pelo qual eu escolhi o nome do meu filho, Davi. Essa passagem que eu vou comentar, que tem a ver com o currículo, né? Ela tá registrada aí no Antigo Testamento. Acho que não sei se é no livro de Samuel. Não tô aqui falando sobre religião, tô falando sobre história, né? Sobre a história do rei Davi, que foi um dos maiores líderes aí de todos os séculos. E falando como, né, foi a história dele. Porque se você, numa determinada página lá, você encontra um currículo, o currículo de Davi. E o mais, que eu acho que assim, o mais rico dessa história toda que eu vou trazer é como tudo se desenhou. Davi, para quem não sabe, eu acredito que muitas pessoas saibam e outras não, ele era, pelo que está escrito, pelo que está registrado, era um adolescente franzino, magrinho, ele era rejeitado pelo seu pai, né? Justamente porque ele não tinha força física, então o pai o rejeitava, colocou ele para cuidar das ovelhas da família, enquanto os outros irmãos, né, os outros filhos assumiram desafios maiores, eram mais bem vistos, tinham mais resultado naquele momento ali, e o pai realmente rejeitava, assim como os irmãos rejeitavam Davi. Né? Então, quando tudo aconteceu, o que mudou o jogo da vida do Davi, né? O que mudou o rumo da vida de Davi, foi o que observavam que ele fazia quando ele não sabia que estava sendo observado. Então, o que aconteceu? Naquela época, né, em Israel, tinha o rei Saul, acho que era Saul que ele chamava mesmo, o rei Saul, e eles acreditavam, né, ele estava passando por uma série de, estava se sentindo atormentado e tal, e naquela época eles acreditavam que ouvir harpa, né, o som da harpa, trazia essa tranquilidade, essa serenidade, essa paz de espírito, né, para as pessoas. E o rei passava por essa turbulência. E aí, numa reunião, lá no castelo, né, um dos servos desse rei
estava presente e eles estavam discutindo sobre o que fazer, né? Sobre como aliviar. E aí um desses servos falou assim: eu conheço um filho de Jessé. Vou começar, antes de terminar as próximas palavras da frase, eu vou começar pela palavra conheço. Aí eu queria te perguntar: quantas pessoas você conhece hoje? Quantas pessoas você deixa que te conheçam? Com quantas pessoas você se conecta hoje? Quem são as pessoas que você mais convive para que possam te gerar oportunidades, para que possam, na verdade, saber quem você é? Dessas pessoas que convivem com você, quantas sabem de fato quem é você? O que você resolve, o que você faz, qual que é o seu diferencial? Isso é uma reflexão, não estou falando de uma característica, é uma reflexão. Começa com a palavra conheço. O servo falou assim: eu conheço um filho de Jessé. Ele toca harpa muito bem. Toca harpa muito bem. Isso é uma parte da frase. Característica número 1. Ele faz o que faz bem feito. Ele sabe o que está fazendo. Muitos de nós temos inúmeras características, né? Ninguém tem uma característica só, ninguém é bom em uma, né? Isso é bom em uma coisa só. Não, mas a gente tem algumas características que são o nosso ponto forte, que são de fato o que as pessoas lembram que a gente faz bem feito. Então, de cara, eu conheço o filho de Jessé, eu conheço um homem que toca harpa muito bem. E vale lembrar que tá nesses registros aí milenares, que eu fiquei curiosa, né, e fui tentar entender, que não existia escola de música na época, não. Não existia escola de música, não existia universidade de música, não existia nada disso, não. Ele aprendia na prática, ele não tinha incentivo de nada. Ele gostava, começou a perceber que ele tinha o dom e ele treinava e praticava, e treinava e praticava, e fazia isso para as próprias ovelhas que ele cuidava. Ele tocava para as ovelhas, porque ele não era convidado nem para tocar na casa dele. Ou seja, tinha um potencial gigante de uma pessoa ali que ele não era valorizado dentro de onde ele estava. Mas ele praticava e ele continuava investindo nele. Ele fazia o que ele fazia bem feito. E ele aprendeu na prática. Né? Ele aprendeu pelos méritos próprios. Ele correu atrás. Ele não ficou esperando que alguém ensinasse. Ele correu atrás de fazer. Então, eu conheço uma pessoa, eu conheço um homem que toca harpa bem. Olha aí, esse é o primeiro ponto, característica número 1. E aí ele seguiu na frase. Eu conheço um homem que toca harpa bem e ele é forte e valente. Característica número 2. Forte e valente? Eu falei aqui algum tempinho atrás que ele era franzino e magrinho, mas aqui a gente não tá falando de músculos ou força física. A gente tá falando de principalmente a força emocional. Por que ele era forte e valente? Por que esse servo observou isso nele? Davi, a responsabilidade dele era cuidar do rebanho, das ovelhas. Só que naquela época, vira e mexe, apareciam leões e ursos que iam para cima das ovelhas. E ele defendeu diversas vezes com a própria vida, né, enfrentando com a própria vida, para salvar o rebanho. Que nem era dele, era do pai. Ele defendia com a própria vida, com unhas e dentes, ele ia para cima. Ele já matou leões e matou ursos para defender aquele rebanho, que era a obrigação que deram para ele. Ele era forte e valente, ele era um homem de guerra, ele estava pronto para a batalha, ele abraçava aquilo ali, era a responsabilidade que deram para ele, então ele era comprometido com o que designaram para ele. Independente das circunstâncias, se ele era valorizado ou não, se ele gostava do chefe ou não, que nesse caso aí o chefe era o pai, né? Não era dele, ele não tinha vez, ele não tinha voz, mas aquela era a obrigação dele. E ele fazia bem feito, ele dava a vida para defender aquilo que ele tinha que fazer. Então, você imagina, vamos lá. Eu conheço um homem que faz bem feito, sabe o que faz bem feito, é forte e valente, é guerreiro, tá pronto para qualquer batalha, ele defende o seu negócio. Quando até eu falo que Geraldo Rufino diria, né, já que o rebanho era do pai do Davi, Geraldo Rufino diria que ele estava empreendendo no CNPJ alheio, né, que independente se aquilo ali é dele ou não, ele pegou para ele. Porque é muito isso, né, muitos dos empresários de sucesso que eu conheço hoje, e eu conheço vários, né, lá atrás, quando começaram na vida, eles davam o sangue por outro CNPJ. Porque raramente é um caso ou outro, você começa com uma pessoa que lá com 15, 16, 18, 20 anos começou com o próprio negócio. Geralmente você começa a aprender no negócio do outro e aí você entende que você tem como prosperar, alavancar, ter o seu próprio negócio.
né? Mas eu falo que Geraldo Rufino fala muito isso de empreender no CNPJ alheio, porque você ainda não tem passivo, né? Mas é bem isso que Davi fazia. Então ele defendia com unhas e dentes, ele estava pronto pra batalha. Quando falavam dele, falavam, ele é um cara, ele é um homem de guerra, ele vai pra cima, ele defende, ele é forte, ele é valente, independente da sua força física. Ele era muito maior do que viam, do que dentro da sua casa viam ele, mas quem de fora estava observando eram essas características. E aí, mais uma. Então, ele é um homem, e conheço um homem que toca a harpa muito bem, é forte, valente, corajoso, é um homem de guerra, tá pronto para qualquer batalha e ele fala muito bem. Característica número 3, comunicação. Olha lá, está escrito, hein? Fala muito bem. Não é novidade para ninguém o santo poder da comunicação. Porque o que adianta você fazer bem feito, você ser um homem de batalha que vai pra cima, um homem ou uma mulher, né? Que vai pra cima, que não tem medo, que é corajoso, que investe, que arrisca, mas você não sabe conversar e nem dialogar. Sua mensagem não consegue ser passada, você não consegue mediar conflitos, você não consegue fazer a sua voz ser ouvida, a sua mensagem chegar, né? A comunicação hoje é a maior causa de guerra no mundo inteiro, inclusive. Hoje não, sempre foi, né? O saber usar as palavras, saber entrar, penetrar no consciente das pessoas, no inconsciente das pessoas, através da sua comunicação. É um dom. É o dom da palavra. Principalmente considerando, por exemplo, quando você tem um microfone, né? Saber falar para uma grande maioria também é importante. Quando você tem um microfone, a sua mensagem ela toma dupla proporção. Isso é uma grande responsabilidade. Então, saber se comunicar. Muitas coisas as pessoas acham que não precisam ser ditas, mas muitas coisas precisam ser ditas, precisam ser verbalizadas. Eu brinco que muitas vezes eu tô conversando isso com meu marido, eu falo, tá, mas você falou isso pra fulano? Claro que não, Débora. Fulano sabe disso. Eu falo, não, mas precisa falar de novo. Fala mais uma vez. Pra quê? Ele já sabe. Eu falei, fala mais uma vez. Vai fazer sentido. Fala de novo. E faz todo sentido, porque muitas vezes é uma palavra, duas palavras, é um modo, é um tom que você usa que muda o jogo. Então, vamos lá, recapitulando aí o currículo de Davi. Eu conheço um homem que toca a harpa muito bem. Ele é forte, valente, é um homem de guerra. Ele não foge às batalhas. E ele fala muito bem. Sensacional. A gente já sabe aí o poder da comunicação. Estamos falando de 3 características. Ser especialista no que faz, não temer desafios, independente das circunstâncias, ir para cima, defender o negócio, lutar pelo negócio, né? Entrar com intensidade para atingir aquele resultado ao qual você se propôs, ser comprometido e investir na sua comunicação, saber falar bem. Claro que tem pessoas que naturalmente falam melhor. É uma característica minha, a comunicação. Mas eu precisei de desenvolver. Inclusive, tem uma história que eu vou contar mais pra frente aí, que quando eu assumi um desafio, um dos meus últimos desafios aí na minha trajetória profissional, eu tive problema de comunicação. Eu falava uma coisa, as pessoas entendiam outra, até eu fazer essa correção. Então, faz parte aí do business, a gente sabe fazer correções, né, na rota, ajustes na rota. Vamos voltar para o currículo de Davi, porque nessa página que fala de Davi, né, de como que ele chegou no palácio, eles falam de 5 características de Davi que são muito atuais. Que com certeza, né, se você investir, tiver ou observar, ser intencional nessas 5 características, perceber o como você está se portando, com certeza vai ser responsável por abrir grandes portas, para desbloquear enormes oportunidades, para você fazer uma reflexão sobre o que estão falando de você, se realmente você tem feito por onde aí para falarem bem de você, para levarem seu nome para grandes projetos. Eles falaram então, Davi faz bem feito, é forte e valente, sabe se comunicar e tem boa aparência. Eu adoro essa parte. Eu adoro essa parte. Ter boa aparência não é novidade para ninguém que o capital visual manda e muito no mundo dos negócios, no mundo do resultado, no mundo do crescimento profissional. Né? Quem não dá atenção para isso está cometendo um tiro aí, dando um tiro no próprio pé. E quando a gente fala de boa aparência, eu não tô falando das pessoas que são naturalmente lindas e maravilhosas. Porque existem pessoas que são naturalmente bonitas, mas que não têm boa aparência. Porque às vezes se veste mal, né? Poxa, não cuida, tá? Às vezes com aquele cabelo sujo, o homem às vezes com a barba mal feita, com unha grande, sem cortar, aquele terno balançando. Eu, na última experiência
na minha última experiência profissional, os homens trabalhavam de terno. Meu amigo, era cada coisa que me aparecia ali. Senhor Cristo. Era complexo, né? Era terno gigante, era uma camisa que não combinava com qualquer gravata, era nó mal dado, que eu falava, Jesus, a gente já tinha até um sisteminha lá pra quando a pessoa entrasse, a gente já dar uma norteada. Mas é porque isso muda o jogo. Os primeiros segundos que a pessoa te observa, ela vai fazer uma leitura sobre você sem nem te conhecer. Pra você abrir portas, você precisa as pessoas gostam de estar perto de quem é bem cuidado, né? Às vezes tem pessoas que não são tão privilegiadas por Deus, mas andam tão bem vestidas, tão elegantes, tão arrumadas, tão atentas, que você aumenta até o ticket da pessoa. O que ela vende passa a ter mais valor. Às vezes eu já convivi com muitas pessoas, assim, que nem tinham, assim, aquele conhecimento técnico apuradíssimo para vender grandes negócios altíssimos em valor financeiro, mas a pessoa se portava tão bem, ela falava tão bem e ela se vestia tão bem que ela já abria portas. Ela já gerava o seu nome ser recomendado para outras pessoas. Então, ou seja, a aparência a gente chama de capital visual, porque é um capital você investir no seu visual. Mulheres, por exemplo, né, tem que tomar muito cuidado com isso, às vezes com um decote, com uma roupa provocativa, roupas curtas, né, em ambiente de negócios, não combina. Independente de qual estado você tá, eu moro no Rio de Janeiro, mas não tem como você não fazer uma leitura diferente, né, da pessoa que você observa que tá lá super arrumada, poxa, né, passando aquela presença de uma pessoa bem-sucedida, é diferente, assim como o homem também. Pô, manter as unhas cortadas, né, bem vestido, barba feita, cabelo limpo, entre outras coisas. É inegável que a pessoa mais elegante, ela abre inúmeras portas. Então, quando estava lá no salão do castelo, né, discutindo lá como é que fariam para amenizar a situação do rei Saul, o servo falou: eu conheço um homem que toca harpa muito bem, que faz bem feito, ele é forte e valente, está pronto para qualquer batalha, fala muito bem, tem boa aparência. E aí, por último, ele falou uma característica que muitas pessoas podem desprezar, parecer banal, mas se você parar para refletir, faz toda a diferença. Ele falou: ele toca a harpa bem, ele é forte e valente, sabe se comunicar, tem boa aparência e é um homem de fé, um homem otimista. Não vou entrar no mérito da fé aí, que cada um tem a sua, mas fé nada mais é do que você acreditar naquilo que não se vê. Saber que as coisas acontecem como tem que acontecer, que os planos são perfeitos de acordo com o que tem que ser. Não discutir o tempo inteiro com o que acontece, não trazer aquele negativismo o tempo todo, ser aquela pessoa que reclama de tudo, que questiona tudo, que nada tá bom, que faz um auê, que nunca acha que aquilo vai dar certo, que quando alguém propõe novas ideias, novas soluções, é o primeiro a barrar, é o primeiro a questionar. Meu Deus, pessoa de fé, pessoa otimista, todo mundo quer estar perto de gente assim. É quando você acredita que você tá ali porque precisa estar ali. Que aquela situação aconteceu porque precisava acontecer. Foi triste? Foi ruim? Foi. Cara, todo mundo passa por momentos, todo mundo passa por diversas situações que a gente vai enfrentar, que é isso aí. Não tem muito o que fazer. Pô, a situação tá ali porque era pra ser, era pro seu aprendizado. E vida que segue, novas soluções e novas possibilidades, e vamos, porque o caminho tá ali. Eu mesma já tive diversas pessoas, trabalhando diretamente comigo, sob a minha liderança, que tinham perfis completamente distintos. Um, por exemplo, tem vários nesse perfil, extremamente técnico, habilidoso, sabia tudo do negócio, mas era uma pessoa extremamente negativa, né? Tudo era um grande problema. E, por outro lado, tinha uma outra pessoa que não era tão habilidoso tecnicamente, mas que era uma pessoa extremamente leve, otimista, sempre pensando no próximo passo e tudo vai dar certo, cara boa, energia boa, e sempre pensando no avançar, e, né, assim, trazia uma leveza para o ambiente. E hoje eu vejo nitidamente que o nome, né, são diversas pessoas, né, que eu tenho nos dois perfis, mas eu vejo que o nome das pessoas que estão nessa escala, posso dizer, nesse nível aí do otimismo, do vamos pra cima, da leveza, sabe, da fé, do vai dar certo, o currículo delas sobre o que falam delas é muito mais bem quisto do que
os outros que até tinham mais resultado no final das contas, assim, enfim, resultado naquele business, né? No final das contas. Mas é isso, porque a gente quer estar perto de quem traz leveza, de quem tem fé, de quem acredita que vai dar certo. Isso é inquestionável. Então, como é que Davi foi parar lá no palácio e ele se tornou rei de Israel? Olha que loucura. Porque quando um rei estava passando por uma dificuldade, olha a oportunidade. O rei precisava se recuperar, curar lá daquele tormento que ele estava vivendo. E era a harpa que ia curar isso. Não eram muitas pessoas, tantas inúmeras pessoas que tocavam harpa. Principalmente tocavam harpa bem, já que não tínhamos escola de música. Então começou com a palavra conheço. Eu conheço uma pessoa que toca a harpa bem, que faz bem feito, que aprendeu sozinho, que botou na prática, né? Que se desenvolveu, que não ficou esperando as coisas acontecerem. Eu tenho um curso, eu não tenho dinheiro. Agora eu não posso fazer porque isso aqui não me paga. Cara, ele estava fazendo o que ele precisava fazer de acordo com as condições que ele tinha para fazer. Depois, conheço, ele é forte e valente. Tá pronto pra qualquer batalha. Bota o peito, leva pra ele, assume o negócio. Não interessa se é o negócio dele, se é o negócio do outro. Se aquela pessoa comprar, ela leva até o outro lado. Né? Se botar entre os dentes, meu antigo chefe israelense, por um acaso, ele falava isso pra mim. Se ela botar entre os dentes, ela leva até o outro lado. Porque tem isso, né? Botar entre os dentes. É um próximo passo, porque lembra que eu falei que são 10 características? Hoje eu vou falar só de 5 características. Mas é isso, é forte e valente, né? Tá pronto pra toda a batalha, ou seja, não é preguiçoso, né? Bota a mão na massa, sabe se comunicar bem, sabe passar a sua mensagem, sabe mediar um conflito, né? Sabe entender ali o outro num momento específico que o outro está passando. Tem boa aparência, até não anda de qualquer jeito, cuida da imagem que vai passar, né? Não, preocupa com o capital visual. E é uma pessoa otimista, uma pessoa que pensa em novas soluções, tem fé, acredita que vai dar certo. Se não deu por um caminho, vai dar por outro, porque é pra ser. Né? Então essas são as 5 características sobre o currículo que falam de você. Das 10 principais que eu vejo, né? Eu que tô colocando aqui a minha opinião. Muitas pessoas responderam a caixinha de perguntas ontem com algumas diversas. Umas estão nesses 10, outras nem tanto, mas que são habilidades importantes, mas que eu considero que tem 10 muito importantes sobre o currículo que falam de você. Essas 5 primeiras são muito importantes. Né? Então, para observar e ir repassando, fazer o que faz bem feito, estar sempre pronto para a batalha, abraçar, ser comprometido com o que você se comprometeu, né? Falar bem, ter boa aparência e ser uma pessoa otimista. Com certeza, né? Se você tiver todas essas habilidades ou muitas delas, eu tenho a mais absoluta convicção que as suas oportunidades aparecerão com muito mais facilidade. E aí fica a reflexão, né? Dessas características que a gente falou, dessas histórias que a gente comentou, eu pergunto pra vocês, quais dessas você acredita que tem hoje? O que você acredita que estão falando sobre você? Você acha que você pode atingir um próximo nível, né? Você pode ter um próximo negócio, você pode atingir um próximo faturamento, você pode estar diante de um cliente maior, você acredita que pode assumir um cargo, uma posição na empresa que você está muito acima da que você está hoje? Mas se hoje perguntarem quem é você, o que vão falar sobre você? Conta aqui, deixa aqui pra mim, por favor. Se inscreve aí também no canal, deixa seus comentários que vai ser muito importante pra gente. Vamos lá que a gente tem muito conteúdo pra essa semana. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até mais!